Esse soldado foi levado a um planeta com humanos presos por criaturas. Olá, pessoal! Em 15 de maio de 1951, uma noite silenciosa e fria cobria a cidade de Salzburgo, na Áustria, quando um episódio perturbador se desenrolou nos arredores de uma base militar. Um soldado americano, cujo nome jamais foi revelado por questões de segurança e reputação, viveu uma experiência que, por décadas, permaneceu trancada em sua memória. O que ele presenciou naquela madrugada, entre sombras e silêncio, atravessaria os limites do plausível e marcaria profundamente sua vida. À época, ele era responsável por escoltar um professor entre as cidades de Salzburgo e Linz, um percurso comum, mas que naquela ocasião seria apenas o prelúdio de algo muito maior. Após cumprir sua missão e deixar o professor em casa por volta das 23 horas, o soldado dirigiu de volta até a base militar. Lá, estacionou o veículo oficial com a tranquilidade habitual de quem seguia uma rotina conhecida. E então iniciou a caminhada de volta à própria residência, como fazia tantas outras vezes. O céu estava escuro, sem a presença da lua, e os poucos postes de iluminação lançavam manchas pálidas sobre o asfalto. Com a intenção de encurtar o trajeto, decidiu passar por uma trilha lateral entre áreas internas da base. Era um atalho discreto, envolto por vegetação baixa e pequenas elevações de terreno. Nada indicava que ali começaria o momento mais desconcertante de sua existência. Durante a travessia por esse caminho silencioso, o militar ouviu um leve farfalhar entre os arbustos. Instintivamente, levou a mão ao cinto, preparado para qualquer tipo de ameaça. Do meio da vegetação, surgiu uma figura pequena, com pouco mais de 1,5 metro de altura, que caminhava de modo silencioso, quase flutuante. O estranho ser portava um objeto longo e metálico, semelhante a um bastão de tecnologia indefinida, que apontou diretamente para o soldado. Um estalido seco se fez ouvir, seguido de um silêncio repentino e absoluto. Imediatamente, o corpo do soldado ficou rígido, como se todos os músculos tivessem sido desligados. Ele estava completamente paralisado, embora sua consciência permanecesse ativa. Sem conseguir mover sequer os dedos, o soldado acompanhava tudo com os olhos, tentando racionalizar o que estava acontecendo. O som do vento, distante e abafado, misturava-se ao latido de cães ao longe, o que o fazia entender que não estava sonhando. Ele sentia a textura do chão sob os pés, o frio da noite no rosto e o peso de algo sendo preso ao seu corpo. A criatura aproximou-se em silêncio, fixando um objeto quadrado em seu peito e outro semelhante em suas costas, como se estivesse preparando algum tipo de mecanismo. A sensação era de estar aprisionado dentro do próprio corpo, sem qualquer controle sobre si mesmo. Logo em seguida, o bastão foi novamente erguido, e de forma abrupta, o corpo do soldado começou a flutuar lentamente. A elevação era estável, mas a sensação de impotência aumentava a cada segundo. Ele foi conduzido por entre as árvores, até que por entre a folhagem surgiu um objeto de proporções impressionantes. Um disco metálico, com aproximadamente 20 metros de diâmetro e uma cúpula central translúcida, repousava no solo como se tivesse pousado ali sem som algum. A nave não emitia luzes fortes, nem ruídos mecânicos. Era como se fosse parte do ambiente, camuflada pela própria ausência de distúrbios. Uma abertura se formou na lateral do objeto, revelando uma rampa de acesso que se estendia suavemente até o solo. O interior era escuro, mas levemente iluminado por uma claridade azulada que vinha de dentro da estrutura. Ainda flutuando, o soldado foi conduzido pelo corredor interno da nave, passando por paredes lisas e metálicas, até uma sala circular no centro do disco. A atmosfera era densa e silenciosa, e as superfícies não tinham emendas visíveis, como se fossem moldadas em peça única. Quando a criatura finalmente baixou o bastão, o soldado caiu ao chão com um impacto suave, mas ainda incapaz de mover-se de forma eficaz. Poucos instantes depois, o ambiente ao redor começou a vibrar com intensidade moderada, como o interior de um elevador em movimento vertical.
A sensação era de subida contínua e firme. Através da cúpula transparente, estrelas começaram a aparecer, primeiro como pontos tímidos no céu, depois tomando conta de todo o campo visual. Em minutos, a Terra já era visível abaixo, azul e silenciosa, enquanto a Lua crescia à frente, sinal de que realmente estavam deixando a atmosfera terrestre. O tempo parecia suspenso e o soldado, ainda recuperando os movimentos, tentava entender a magnitude do que estava presenciando. Aos poucos, com a iluminação solar invadindo o interior da nave, ele conseguiu observar a criatura com mais detalhes. O ser tinha uma pele pálida, quase translúcida, com tonalidade esbranquiçada que refletia a luz de forma sutil. Os olhos eram grandes, compostos, escuros, sem pupilas aparentes, lembrando-os de certos insetos. A cabeça, ligeiramente alongada para trás, parecia abrigar uma estrutura craniana ampliada, enquanto a boca era apenas uma fenda horizontal, imóvel. Vestia um traje prateado fosco que cobria todo o corpo e usava um capacete translúcido que deixava visível parte do rosto, embora não emitisse som algum. Durante todo o trajeto, o ser manteve-se em silêncio, concentrado na condução da nave por meio de um painel de controles luminosos e símbolos incompreensíveis. A comunicação era inexistente, mas havia um controle absoluto da situação. O soldado, ainda observando atônito, percebeu que as paredes da nave eram parcialmente transparentes, como se pudessem ser ajustadas conforme a necessidade. Isso lhe permitia contemplar o espaço exterior em todos os ângulos, o que aumentava a sensação de isolamento e a certeza de que estava muito distante da realidade que conhecia até então. O tempo não parecia obedecer às leis normais. Não havia barulho, nem trepidação, nem qualquer referência que pudesse ajudá-lo a medir o avanço da viagem. O silêncio absoluto, combinado com a paisagem sideral, criava uma experiência profundamente desorientadora. Não havia estrelas piscando ou qualquer sinal de outras naves. Apenas o escuro do espaço e o brilho ocasional de corpos celestes ao longe. A ausência total de comunicação, som ou empatia fazia com que o soldado se sentisse tratado como um objeto, um espécime sob controle rigoroso, sem qualquer consideração pelo que sentia ou pensava. Subitamente, a nave começou a desacelerar. Um planeta avermelhado surgiu à frente, com uma coloração intensa e um brilho tênue refletido por sua superfície. À medida que se aproximavam, ele pôde distinguir características visuais do local. Campos extensos cobertos por folhas acinzentadas que balançavam suavemente como se sob uma brisa leve. Rios de águas intensamente azuis cruzando o solo em linhas quase perfeitamente retas. Estruturas em forma de chaminés verticais que se elevavam por dezenas de metros e flores avermelhadas com pétalas circulares semelhantes a grandes girassóis. A aproximação revelou ainda mais detalhes daquele mundo estranho. As cores eram mais saturadas do que na Terra, com contrastes nítidos entre os elementos do solo, da vegetação e da arquitetura. O planeta parecia organizado de forma geométrica, com áreas delimitadas por formas regulares, quase artificiais. Pequenas pontes arqueadas ligavam margens opostas dos rios e haviam plataformas elevadas onde outras naves, semelhantes àquela em que ele viajava, estavam estacionadas. A sensação era de estar chegando a um entreposto interplanetário, um local de intenso tráfego e operações desconhecidas. Ao pousarem sobre uma dessas plataformas, o soldado viu que dezenas, talvez centenas de naves estavam alinhadas em formação ordenada. Algumas tinham formas distintas, com cores variando entre o cinza, o prateado e o dourado, mas todas compartilhavam uma estrutura básica em comum. A criatura que o acompanhava saiu flutuando até o solo e caminhou rapidamente até outra nave próxima. Lá, pareceu comunicar-se com outro ser, utilizando gestos e movimentos corporais lentos. Não havia sons audíveis, apenas a estranha coreografia entre os dois, enquanto o soldado observava sem poder interferir.
Nesse momento, ele notou algo que fez seu coração acelerar. Dentro de algumas das naves próximas, havia seres humanos, homens, mulheres e até crianças, todos imóveis como ele estivera momentos antes, sentados ou de pé, observando o ambiente com expressões perdidas. Nenhum deles parecia em pânico, mas também não se moviam ou se comunicavam. Estavam ali, como peças de um museu vivo, testemunhas de algo maior do que qualquer explicação. A constatação de que não era o único trouxe um misto de alívio e horror, pois indicava que havia um padrão naquela prática, e ele fazia parte dela. Enquanto assimilava a cena diante de seus olhos, o soldado se perguntava se aquele seria seu destino final. Permaneceria ali, preso entre desconhecidos, observado por criaturas que não demonstravam qualquer sinal de empatia? O planeta, apesar de visualmente belo e silencioso, carregava um peso opressivo, como se fosse o palco de um experimento permanente. A presença de outros humanos não trazia consolo, mas sim a sensação de que o que quer que estivesse acontecendo ali era recorrente. E que ele, como os demais, talvez nunca mais visse a Terra novamente. O silêncio absoluto dentro da nave contrastava com o turbilhão de pensamentos que tomava conta do soldado. Ele ainda estava paralisado, mas sua mente funcionava em alta velocidade, buscando alguma explicação, algum sentido para o que via. A presença de outros humanos presos dentro das naves indicava que aquele tipo de ação não era isolado. Tratava-se de algo recorrente, planejado, sistemático. Ele não estava diante de uma simples curiosidade alienígena. Era uma operação, e talvez cada ser humano ali tivesse sido escolhido por alguma razão específica. O medo se misturava à impotência, e o tempo parecia suspenso em um momento de puro desamparo. Pouco tempo depois, a criatura que o havia levado retornou em silêncio, flutuando como antes. A ausência de comunicação verbal ou emocional persistia, e o ser parecia executar uma série de tarefas com precisão mecânica. Ao entrar na nave, assumiu novamente o controle dos instrumentos e em poucos segundos a plataforma começou a girar suavemente. O soldado, ainda sem poder reagir, sentiu novamente a leve vibração que indicava a decolagem. A nave elevou-se, cortando a atmosfera do planeta com suavidade, até que a paisagem alienígena desapareceu por completo sob seus pés, substituída pela escuridão infinita do espaço. Durante o retorno, a criatura parecia mais atenta, como se estivesse com pressa. O trajeto de volta foi igualmente silencioso e rápido, e a nave cortava o vazio espacial com uma leveza desconcertante. Não havia janelas físicas, mas as paredes transparentes permitiam uma visão panorâmica do cosmos. O soldado observava as estrelas, agora com outra consciência. A vastidão do universo deixava claro que a Terra era apenas um ponto e que havia muito mais vida e atividade além do que a humanidade podia compreender. A viagem o obrigava a encarar uma verdade incômoda. Ele não sabia absolutamente nada sobre a realidade além do seu próprio mundo. Ao se aproximarem novamente da Terra, a nave reduziu drasticamente a velocidade e a atmosfera começou a desenhar-se nos contornos do planeta azul. O disco metálico desceu com precisão até pousar suavemente no mesmo local onde tudo havia começado, no campo lateral da base militar em Salzburgo. O ambiente parecia inalterado, mas o soldado tinha a estranha sensação de que séculos haviam passado desde que fora levado dali. A criatura desligou os dispositivos em seu peito e costas, e durante alguns segundos observou-o em silêncio. Então, preparou-se para ativar novamente o bastão que causava a paralisia. Mas algo inesperado aconteceu. Um cachorro, provavelmente morador das redondezas da base, surgiu latindo furiosamente em direção à nave. O som forte e repentino pareceu desestabilizar o ser, que recuou instintivamente. Por um momento, perdeu o controle do aparelho e o bastão emitiu um estalo defeituoso.
O soldado, ainda dominado pelo medo, percebeu que o controle do inimigo estava comprometido. Inteligentemente, fingiu continuar paralisado, esperando que o ser acreditasse que a imobilização ainda estava funcionando. A criatura hesitou, olhou em volta, como se estivesse sendo observada, e então tomou uma decisão repentina. Com movimentos rápidos, o ser correu de volta à nave, subiu pela rampa flutuante e desapareceu no interior metálico. Segundos depois, a nave emitiu um leve zumbido e decolou em linha reta, desaparecendo no céu noturno sem deixar rastros, ruído ou luz. O cachorro ainda latia ao longe, mas o silêncio reinou novamente sobre o campo aberto. O soldado sentiu as pernas fraquejarem e caiu de joelhos na grama, respirando profundamente, como quem retorna de um afogamento. Estava livre. Pela primeira vez desde o início da experiência, sentia-se dono de si novamente, e a única coisa que conseguia fazer era correr. Correu o mais rápido que pôde até sua casa, atravessando as ruas escuras com o coração acelerado e os sentidos em alerta. Ao chegar, encontrou sua esposa acordada, esperando por ele com uma expressão de preocupação no rosto. Ele estava suado, pálido e visivelmente agitado, mas recusou-se a contar o que havia acontecido. Disse apenas que estava se sentindo mal e que precisava descansar. No fundo, sabia que qualquer tentativa de explicar o que vivera seria interpretada como delírio ou loucura. Sentia-se sujo, violado, como se tivesse atravessado uma fronteira da qual não se volta ileso. Nos dias seguintes, o soldado evitou comentar o ocorrido com qualquer pessoa. Nem seus colegas de farda, nem sua esposa, nem seus superiores sabiam da abdução. Ele seguiu com sua vida militar de maneira discreta, tentando apagar da mente as imagens do planeta, dos humanos aprisionados, da criatura sem expressão. Mas os detalhes não desapareciam. Ele lembrava de tudo com precisão cirúrgica: as texturas, os sons, o olhar vazio das pessoas presas, o silêncio sufocante dentro da nave. Tudo estava gravado em sua memória como uma cicatriz invisível, mas profunda, que doía sempre que ele fechava os olhos. Durante anos, manteve o segredo. Tinha medo de ser ridicularizado, de perder o emprego, de ser declarado insano. Também temia que, ao contar sua história, pudesse atrair a atenção de quem o havia levado. A incerteza sobre os motivos da abdução era tão paralisante quanto a experiência em si. Por que ele? Por que humanos estavam sendo levados e mantidos em naves? Havia um padrão? Um plano? Ele jamais obteve respostas, mas uma sensação persistia. Ele havia sido tratado como um animal de laboratório, uma criatura inferior, sem direito à dignidade ou à explicação. Somente em dezembro de 1957, 6 anos após o ocorrido, o militar decidiu romper o silêncio. Em uma entrevista anônima ao jornal canadense Prince George Citizen, revelou todos os detalhes da experiência. Alegou que sua saúde estava deteriorada e que não tinha mais tempo a perder. Relatou tudo, desde o momento da captura até o retorno, descrevendo a aparência das criaturas, a nave, o planeta e os outros humanos aprisionados. Terminou seu depoimento com uma frase que ecoaria nos arquivos da ufologia por décadas. Eles nos veem como animais, nada mais. Foi o primeiro relato de abdução moderna a descrever paralisia total e presença de múltiplos humanos, precedendo até mesmo o caso clássico de Betty e Barney Hill. Ainda hoje, o caso de abdução em Salzburgo permanece como um dos mais perturbadores e misteriosos já registrados. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos.
Muito obrigado por assistir até aqui.